bem-vindos, né? Estamos iniciando o Fórum IPv6 e, sem mais delongas, eu vou chamar o Demi Getsko para fazer a abertura, nosso diretor-presidente lá no NIC-BR. Bom, eu serei bastante breve aí. Então, primeiro, bom dia a todos que compareceram aí desde a segunda-feira na infraestrutura, agora o seminário de IPv6. Nós estamos no meio de um período complexo, né, que é esse período onde o IPv4 se encerrou e o IPv6 ainda não foi, digamos, devidamente implantado em todos os lugares. O IPv4 vai durar muito tempo ainda, no sentido de que os que têm IPv4 vão continuar rodando, mas não tem mais IPv4 para distribuir para as novas solicitações. Só relembrando aí, foi no começo de 2011 que a IANA entregou os últimos /8, né, os últimos blocos de IPv4, 1/8 para cada uma das regionais, né? LACNIC, APNIC, RAIP, ARIN, AFRINIC. Um mês depois disso, o pessoal da Ásia já tinha esgotado o IPv4. Então, a Ásia está esgotada desde antes da meados de 2011. Um ano e meio depois, por volta do segundo semestre de 2012, o RAIP esgotou, portanto, a Europa também esgotou seu estoque. E, nesse ano, em junho, o LACNIC e, portanto, nós também juntos, entramos também nessa fase em que o IPv4, por atacado, o IPv4 em grande quantidade, está esgotado. Isso significa que a gente entrou na segunda fase da política, que é aquela política de entrega de muito pequenas quantidades para quem desesperadamente precisa de alguma coisa para se manter presente, pelo menos com duplo stack ou coisa assim. Então, esse é um dado do problema. Nós temos uma vantagem, que é termos antecessores na área. Quer dizer, essa crise, nós temos exemplos de como está sendo tratada na Ásia, nós temos exemplos de como está sendo tratada na Europa, e nós somos os terceiros nessa situação. Em seguida, deve acabar a América do Norte e a África deve durar mais um pouco. Nós, do NIC, aí, sob demanda do Comitê Gestor, temos feito muitas atividades para tentar conscientizar o pessoal da necessidade de começar a se mover na direção de IPv6. Fizemos uma porção de cursos aí, gratuitamente, para uma porção de gente que foi treinada e dissemina isso. De alguma forma, estamos socando IPv6 goela abaixo de quem pede endereço, então, Patara deve tornar esses dados mais claros aí em breve, mas acho que 70% dos sistemas autônomos nossos já tem uma alocação de IPv6, o que não quer dizer que usam, mas tem, está lá na gaveta em algum lugar. O pessoal que usa os números não são tão bons, quer dizer, são, na verdade, bem menores, na faixa de uns 10%, tem algum tipo de tráfego em IPv6. De novo, eu não tenho os números adequados aí, provavelmente vocês vão ter o dia inteiro para discutir isso com cuidado. Nós não estamos nem na parte, digamos, mais ativa do espectro, nem na pior, nós estamos no meio. Então, o Brasil tem avançado de uma forma um pouco desigual, mas mais ou menos na média. Por que um pouco desigual? Nós temos alguns provedores de conteúdo que rapidamente ofereceram serviço em IPv6, e é por isso que a nossa porcentagem subiu um pouco. E nós temos alguns outros provedores de serviços que ainda não têm esse tipo de oferta. E nós temos alertado, a gente sabe que tem movimentos, por exemplo, do Ministério do Planejamento, mas boa parte dos sítios de serviços de governo, etc. e tal, ainda não tem alternativa via IPv6. Algumas universidades já têm, vários portais importantes já têm, quer dizer, nós estamos indo nessa direção. Os grandes serviços internacionais todos já têm há bastante tempo, algum tempo. Então, essa é uma realidade. Em relação a isso, o último comentário que eu faria é que nós temos uma chance única agora também de voltar um pouquinho à ideia original da internet, que era a ideia fim a fim, quer dizer, destino e origem falando diretamente. Para preservar o IPv4 enquanto fosse possível, a internet fez malabarismos, como você sabe, né? Foram criados aqueles blocos CIDR para poder mover a alocação para não barreiras fixas de /8 ou /16, o que fosse. Foi feito a alocação daqueles endereços não roteáveis, o 10 e outros endereços, para poder, de alguma forma, reutilizar endereços. Foi feito o NAT, né?
que é a tradução de endereços para que você pudesse esticar a vida do IPv4. O NAT trouxe um efeito colateral que muita gente achou ótimo, que era você poder fazer um firewall, fazer um porteiro na sua rede, alguém que controla o que tu quer que saia e tudo mais. E o NAT acabou ganhando fãs nisso aí. Agora, a gente sabe que tudo que está no meio do caminho, de alguma forma, interfere no fim a fim. Então, o NAT é uma discussão interessante, quase religiosa aí na rede. Tem gente que acha que com o IPv6, apesar de ter uma enorme quantidade de endereços disponíveis, valeria a pena manter o NAT, né? Porque o NAT me dá certas vantagens. E tem gente que acha que, inclusive, deve manter o duplo NAT, que a gente acha que, numa fase de transição, pode ser certamente utilizado para você não ficar com trechos desconectados, mas isso devia ser uma fase transitória. Então, acho que um dos debates interessantes que deve ser tocado aí, e vocês deviam discutir entre si, e ver qual é a posição que a gente acha mais razoável, é se nós vamos para uma rede limpa, né? sem NAT de nenhum tipo, se nós usamos artificialmente um NAT para preservar as características que nós queremos de um serviço desse tipo, ou se nós acabamos, de alguma forma, protelando o IPv6 mais tempo ainda, com medidas paliativas, como, por exemplo, o Carrier Grade NAT, ou coisas assim. Eu acho que, certamente, medidas de emergência vão ser necessárias, mas eu gostaria que fossem medidas transitórias, medidas temporárias até a coisa se acertar, para a gente voltar a navegar com tranquilidade. Então, bom dia de reunião para vocês aí do Fórum do IPv6, e a gente se vê aí pelos corredores. Obrigado.